Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. E esse é o Surto Coletivo, o quadro onde vocês sempre mandam os surtos de vocês para que a partir deles eu possa surtar sobre um filme. E hoje vamos falar de A Freira 2. Para quem já assistiu o meu último vídeo do quadro Fatos e Mitos sobre o primeiro A Freira, deu para ver que mesmo aquele filme não sendo dos melhores, a mitologia e o simbolismo que a gente sempre gosta de destrinchar aqui no canal estão de certa forma presentes, e embora o vídeo de hoje não seja do quadro Fatos e Mitos, porque eu achei que ia ficar bem repetitivo, porque muitos dos mitos que esse segundo filme trabalha são semelhantes, aqui no Surto Coletivo dá pra gente tentar responder juntos um pouquinho sobre o significado de cada um dos elementos dessa sequência. E recentemente eu trouxe uma coisa nova para esse quadro, que é a presença de convidados. Eu tenho sempre gravado com outro criador de conteúdo, porém dessa vez eu estou matando a saudade de quando eu gravava esse quadro lá em São Paulo, junto com a minha querida irmãzinha editora, que está atrás das câmeras porque ela é tímida, não gosta de dar as caras. Dá a cara rapidinho aqui. Oi, o Belar da gente. Graça. Beijo. Pedi pra Sabrina gravar comigo pra ter novamente a voz dela, né, preenchendo o nosso conteúdo com o conteúdo dos inscritos, hoje. mas a voz da Sabrina, infelizmente, aconteceu o que hoje? É que eu gripei, né? Que a gente foi pra Mentira, a Uberlândia. Sabrina gritou muito enquanto assistia o filme da Freira. Mentira, a gente foi pra Uberlândia e a mudança de clima, eu gripei e agora eu tô sem voz. Então é isso aí, sabe aquela voz rouca que fica gritando, gemendo durante as músicas da trilha sonora de A Freira? A Sabrina está aqui pra representá-la hoje. Inclusive, Sabrina foi na pré-estreia do filme A Convite do Omelete junto comigo. Ganhamos uma velinha da Freira 2 pra compor o cenário do canal. Já está aqui, ó, acesa, queimando e invocando energias positivas pra gente gravar esse vídeo. Sem mais delongas, bora lá então. A história de A Freira 2 se passa em 1956 e começa quando um padre é brutalmente assassinado na frente de um coroinha, o que mostra que uma série de assassinatos de membros da igreja vinha acontecendo em diferentes regiões, que indicam um trajeto que essa força maligna fez da Romênia até a França. Cabe mais uma vez então à irmã Irene investigar esses casos para ficar cara a cara novamente com seu velho inimigo, Valak, o demônio que gosta de se fantasiar de freira. Uma coisa que eu acho que muita gente já esperava sobre esse filme é que ele seria melhor que o primeiro, bem naquele estilo que o Annabelle 2 também é melhor que o primeiro Annabelle. Até porque não era muito difícil ser melhor do que a Freira 1, só precisava de um esforço mínimo. Então assim, eu acho que tanto eu quanto a Sabrina, não sei se eu posso falar aqui por você, fomos pro cinema com expectativas bem condizentes com o que o filme seria. A gente não tava esperando nada mirabolante, tava esperando um monte de jump scares, então não saímos tão decepcionados, né? Quais foram suas intenções? Eu acho que é bem isso que você falou. E acho que no nosso caso, nosso maior jumpscare era a mulher que tava do nosso lado. A gente teve uma experiência assistindo esse filme que jamais será esquecida. Dessa vez a gente não foi na cabine de imprensa para jornalistas. A gente foi na pré-estreia, que costuma misturar jornalistas, criadores de conteúdo, algumas pessoas famosas ali que são convidadas e também fãs da franquia, público mesmo que ganham sorteios e podem ir no evento. E assim, sabe aquela pessoa que é facilmente impressionável com sustos em filmes de terror? Essa pessoa sentou do nosso lado. E quando o filme começou e ela já começou a tremer, eu e a Sabrina já começamos a rir. E a cada minuto do filme, a cada jumpscare, ela gritava de forma escandalosa, que fez com que a sessão pra mim e pra Sabrina parecesse um filme de comédia. Mas eu achei interessante porque o jumpscare é um recurso preguiçoso. A gente reclama quando um filme é cheio de sustos, é uma das reclamações que eu tenho sobre esse aqui. Só que às vezes a gente esquece que existem blockbusters que estão aí pra isso, né? Pra ter essa experiência de pessoas facilmente impressionáveis levando sustos no cinema. Acho que assim como existem as famigeradas comédias pastelão, que a gente não acha que o roteiro é muito bom, mas que estão aí pra fazer gente facilmente impressionável dar gargalhada no cinema, existem aí os terror tipo A Freira que estão aí pra fazer algumas pessoas pularem na cadeira. Só mais outra coisa que eu achei a história bem amarradinha. E a gente ainda vai falar nisso nos surtos, mas teve uma coisa que se tivesse ia encerrar o filme pra ficar
Não vou usar a palavra perfeito, mas vai ficar empolgante. muito bom. Empolgante seria a Isso. palavra. Sim, eu e Sabrina já vamos compartilhar aqui a teoria que criamos ao longo do filme, da conexão ali com Lorraine Warren, né? Mas já a gente fala disso. Bininha, traga por favor o primeiro surto. Nesse primeiro surto eu ainda não vou dar spoilers do filme. A partir do segundo, os spoilers estarão liberados. O primeiro surto é do Javan. O surto coletivo que eu acho que vai ser a média de comentários aqui é: vou esperar o Felipe falar se vale a pena pra ver no cinema. Depois de ver o primeiro no cinema e não gostar nem um pouco, a única coisa que pensei quando soube que ia lançar o segundo foi: é lavagem de dinheiro? Só pode. Bom, a parte de ser lavagem de dinheiro é completamente condizente, afinal só existe uma sequência para esse filme porque o primeiro é até hoje o filme que mais lucrou de toda a franquia Invocação do Mal. É muito engraçado porque quando você vai ver as críticas, não só dos críticos, mas do próprio público, é o filme que tem a pior nota. Eu acho que ele compete ali com a Maldição da Chorona, mas é porque tem gente que nem inclui a Maldição da Chorona no Invocaverso. Mas a Freira é o filme que mais gerou lucro. Eu acho que a Freira 2 vai ser um sucesso de bilheteria e também acho que porque a imagem da Valak é muito chamativa, até para trazer aquela galera que nem é tão fã de filmes de terror, mas vai pro cinema esperando levar uns sustos. Aquele bando de adolescente que se reúne, que nunca viu um filme da saga Invocação do Mal, nem sabe qual é a ordem, mas vão juntos no cinema pra curtir em galera, pra um ficar dando susto no outro. É por isso que eu acho que não exatamente vale a pena você ir no cinema, mas é que eu acho que esse filme só vale a pena se você for no cinema. E eu vou te explicar por quê, dando aqui um pouco das minhas opiniões. Pra mim, o filme ele tem um bom roteiro, mas ele peca na execução. Sabe aquele filme que apresenta as suas armas de Chekhov desde o início? Tudo que vai ser usado na resolução do filme é citado e apresentado desde o começo. Como a Sabrina falou, o enredo do filme é bem amarradinho. Na minha opinião, isso tem muita inferência da Aquila Cooper, que é uma das roteiristas, que também é responsável pelo roteiro de Maligno, do James Wan. Só que assim, enquanto a história é interessante e muito mais interessante que a do primeiro filme, eu fiquei com preguiça da forma como a direção guia a condução das cenas. Tem muitas cenas repetitivas que existem só pra dar susto, de um personagem chegando num lugar escuro, ouvindo um barulho, vendo uma sombra. Isso acontece repetidas vezes no filme. Então o roteiro criava situações interessantes, mas por exemplo, eu não sei quantas vezes a direção repetiu aquela ideia de um personagem estar num local escuro e ver uma silhueta, uma imagem na parede, uma mancha, as revistas na banca de jornal que vão formar a figura da Freira, e tipo assim, já é o terceiro filme em que a Freira aparece. Não é como se a gente já não tivesse visto a imagem dela várias vezes. Pode entrar! Michele. Não, peraí. De repente a Sabrina para a gravação e me solta um pode entrar. Eu já tô esperando a Valak entrar aqui. Mas é porque ela mandou mensagem pra minha irmã trazer água. Aqui, meu diabo. Oi, ela ouviu esse Valak. Com vocês, a Freira. Filho, por que você não deixa o papai te vestir de freira? Você ia ficar tão bonitinho. Acho que esse meu argumento faz mais sentido quando eu for falar dos spoilers, principalmente do final, que na minha opinião, se você pensa no que acontece no final do filme e mentaliza como isso estava escrito no roteiro, as ideias são interessantes, mas a forma como a direção trabalha durante as cenas fica muito parecendo algo que saiu de um filme da Marvel. E é por isso que eu digo que é um filme que vale a pena ir no cinema, porque o legal dele vai ser a experiência do povão, vai ser a galera do seu lado gritando, vai ser o barulho do cinema te fazendo pular na cadeira, porque sinceramente eu acho que é um filme que se você for assistir em casa, talvez ele possa ser bem sem graça. Ou seja, a dica final acaba sendo: vai sem expectativa nenhuma. Vai sem expectativa nenhuma, vai esperando um lixo, né? Que aí você fica feliz. O próximo surto é da Arlene. Explica a trajetória do Maurício nos filmes. Bom, na verdade não tem muito segredo sobre a trajetória dele. Originalmente ele era um cara franco-canadense. Em algum momento da vida dele ele foi viver naquela vila da Romênia, onde ele viveu os acontecimentos do primeiro filme da Freira junto com a irmã Irene e o padre Burke. E aí ele acabou sendo possuído pelo Valak no final do primeiro filme. Aí o que acontece? A partir de agora, no restante do vídeo, vou entregar spoilers de A Freira 2. De acordo com o que a gente descobre no segundo filme, o Maurice, com o demônio no corpo dele, foi passando por diferentes locais, matando membros da igreja, até chegar naquele internato na França, onde ele vai viver os acontecimentos do segundo filme, e no final ele é salvo pela irmã Irene, que derrota o Valak mais uma vez. Porém, quem já assistiu lembra que o segundo filme se encerra com a irmã Irene olhando pra ele com um olhar de dúvida, do tipo, será que dessa vez o demônio foi embora mesmo? E a gente sabe que não foi, porque lá no futuro, naquela cena de invocação
Invocação do Mal 1, a gente sabe que o Maurice voltaria para a América do Norte, levando o Valak junto com ele, e que em algum momento ele seria exorcizado pelo casal Warren, e por sua vez, a Lorraine Warren seria atormentada pelo demônio em forma de freira até os acontecimentos de Invocação do Mal 2. Então, a trajetória do Maurice é essa. Não sabemos se algo ainda será comentado sobre ele no Invocação do Mal 4, mas lembra que eu disse que a Sabrina e eu tínhamos um surto aqui? A gente vai falar dele no último surto desse vídeo e sobre possíveis conexões aí do futuro. O Newton surtou. O começo do filme mostra várias crianças e freiras na escola. Na luta final, geral é arrebatado e a escola é quase que destruída. E ninguém, absolutamente ninguém, aparece. As conveniências de roteiro que existem em Invocação do Mal aqui realmente elas são elevadas, né? A galera realmente some, tanto que quando começa aquela batalha ali... Não, mas eu tenho uma justificativa. Depois que a diretora morre, você vê os pais indo buscar vários alunos. Sim. E tipo, um monte de gente cascou fora. Ficou ali só quem o pai não pôde buscar. Sim, mas realmente as freiras sumiram. Ficou só a professora que é a Susana. Inclusive, assim, preciso comentar, gente, que na hora eu surtei com a Sabrina no meio do cinema, porque do nada uma Susana de Nárnia aparece ali no filme. Eu, inclusive, fui procurar, porque pra mim a atriz, que é a Anna Popplewell, tinha se aposentado, porque eu acho que ela não fez nenhum outro filme desde que ela apareceu de relance lá em A Viagem do Peregrino na Alvorada, que foi o terceiro filme dos irmãos Pevensey. Então, confesso que achei legal e até fiquei fazendo umas piadinhas com a Sabrina ao longo do filme, que assim, quem já leu as 7 Crônicas de Nárnia sabe qual que é o final da Susana, né? Aquele final polêmico lá, onde a menina se esqueceu de Deus, né? Se tornou uma não cristã. Tá vendo aí a liçãozinha de moral, né? Deixou a saga de Deus de lado e veio pra saga do demônio. Veio pra escola do capeta. Parou de acreditar em Aslan pra acreditar no Valak. Eu só fiquei esperando ela chamar Aslan em algum momento. O filme já tava uma bagaceira pro final. Eu só tava esperando ela abrir um guarda-roupa e falar: vem, Aslan, vem! Mas enfim. Mas deixa eu fazer um comentário que eu acho que o Newton tá enganado. Não tem freira no internato. É verdade. Ele deve estar confundindo com a cena da irmã Irene no começo. Tá na escola com as freiras. No internato não tem freira. Sim, realmente. No começo do filme eu tive essa confusão. Nas primeiras cenas, na minha cabeça eu achava que o convento onde a irmã Irene tava era o mesmo local do internato. Mas não é. Depois isso fica claro. A irmã Irene tá num convento na Itália e aí ela vai vir pra França, onde tem aquele internato, e de fato acho que não tem freiras. Então sim, Sabrina, você está certa, muito obrigado, né? Tanto que se tivesse a freira, elas iam ficar puta que a capela tava fechada, né? Sim. Então assim, temos aí uma justificativa para dar uma passada de pano pro filme. Geral não foi arrebatado e fazia sentido, já que a diretora tinha morrido, os pais irem buscar as crianças e terem poucas crianças ali no final. O que eu ficava gritando naquela parte final do filme é: por que raios a Susana, vou chamar ela de Susana aqui porque eu não lembro o nome dela, a mãe da Sophie, por que ela ficou ali até o final e não levou a filha embora? Eu sei por quê, porque ela era uma boa professora e ficou ali pelas outras crianças. Nossa, mas eu teria... casinho, não, né? Não, mas eu teria catado a minha filha e fugido dali, com certeza. O próximo surto é do Paulo Vitor. Gostei bastante do filme, embora o final seja meio blé. Durante o desenrolar do filme, que apesar de lento, é meio que misterioso e cativante, eu acho que o erro foi forçar relíquias e histórias de fundo. Acho que o filme peca tentando explicar tudo, visto que não consegue. Eu acho complexo esse comentário por causa da utilidade das relíquias ali. Porque, novamente, eu acho que o roteiro faz um bom trabalho. Sim, nada genial, porque é aquele tipo de roteiro completamente expositivo, que do nada vai surgir um mestre dos magos ali, que é aquele padre, que vai te contar toda a historinha de como aconteceu. A Sabrina falou pra mim que adora quando tem filme assim, porque pra ela na edição é muito fácil quando eu explico alguma coisa, porque mostra as figurinhas nos livros, né? Então, assim, completamente didático, como a gente espera de um filme blockbuster cheio de jumpscare. Só que assim, eu entendo que o lance das relíquias é meio mal executado. Primeiro, só trazendo aqui algumas informações. Alguns de vocês tinham me pedido para trazer um fatos e mitos sobre a Freira 2, para falar um pouquinho melhor sobre aquela ideia de Santa Luzia, de existir aí essa relíquia que são os olhos dela, mas eu achei que não valia a pena trazer um vídeo só sobre isso, porque na verdade as informações são bem simples. Santa Luzia realmente existiu, às vezes vocês podem encontrar fontes chamando ela de Santa Lúcia, e ela foi uma mártir cristã. Mártir era o nome daqueles
que morriam em nome de Jesus Cristo. Normalmente morriam perseguidos por testemunhar em favor do cristianismo. E ela morreu durante a perseguição de Diocleciano, que foi a última e mais severa perseguição aos cristãos do Império Romano. E se tornando essa mártir, ela foi depois a padroeira dos olhos e da visão, porque existem fontes diferentes, mas nos relatos medievais era dito que os olhos de Santa Luzia foram arrancados antes da sua execução. É por isso que em muitas imagens católicas você vai ver ela segurando um prato com seus 2 olhos em cima. Inclusive até aquele lance que é relatado no filme de que os perseguidores de Santa Luzia botaram fogo no seu corpo, mas ela não queimou, realmente é uma das versões das histórias propagadas sobre ela. Então assim, para quem sabe um pouco da quantidade de histórias de relíquias de santos e mártires que existem na Igreja Católica ao redor do mundo, sabe que faz muito mais sentido nesse filme a história da busca pela relíquia que são os olhos dela, do que lá no primeiro filme. Não fazia sentido nenhum eles inventarem aquela história do sangue de Jesus. O problema pra mim, que faz com que a coisa fique tosca, é a forma como eles usam essa relíquia, com os próprios estudiosos da igreja falando da relíquia como se ela fosse uma das joias do infinito da Marvel, sabe? Essa ideia de tipo assim, se você pegar essa relíquia, ela vai te dar tal poder. Se o demônio pegar, ele vai conseguir recuperar os poderes de anjo. Nossa, é uma coisa que me tirou pra caramba do filme. Na hora que ela pega aquela tigelinha da relíquia e aparece um brilho em volta, o meu primeiro pensamento foi aquele negócio do Homem de Ferro, que brilha. Me remetia muito aquilo. Mas depois, quando ela ficou usando contra o Valak, me parecia tanto uma Alexa. Parece. Hora que começa a brilhar. Eu tava esperando a Alexa exorcizar. Então, assim, eu sei que já é uma característica de Invocação do Mal que eles peguem toda a imagética de exorcismos, que normalmente é uma coisa mais sutil, sabe? É uma pessoa ir na cama com o olho revirando e um padre rezando. Coisas que no mundo real a medicina vai ter um diagnóstico, pode ser uma epilepsia, podem ser outros fatores. Só que desde que a gente foi de Invocação do Mal 2 pros seguintes, cada vez mais o demônio faz um estardalhaço maior, né? É furacão, é gente sendo jogada a quilômetros de distância. E nesse aqui realmente estava aparecendo quando os heróis da Marvel destroem a cidade, a galera destruindo a escola, sino caindo. Então assim, o que me incomodou nesse uso das relíquias foi essa marverização da coisa. E no final, eu confesso que fiquei em dúvida, até conversei com a Sabrina sobre isso, se o Valak conseguiu ou não recuperar os tais poderes de anjo, que nunca são muito bem explicados, porque eles não conseguem muito bem usar as relíquias de Santa Luzia contra o Valak, né? O Valak consegue pegar os olhos, e aí tem aquela cena em que ele levanta e tem uma aura branca em volta dele. Então assim, pra mim pareceu que ele meio que conseguiu os poderes de anjo de volta, e aí a gente interpreta o que a partir disso? A gente interpreta que no final ele foi enfraquecido pelo sangue de Jesus, mas como ele conseguiu os poderes, ele ficou forte, e é por isso que ele vai continuar forte até a Invocação do Mal 2? É nesses pontos que o filme parece que tem hora que explica demais algumas coisas e tem outras que precisava explicar e eles não explicam. E eles não explicam. E aí nisso, infelizmente, eu acho que também é um sintoma dessa ideia de Marvel de construir um universo compartilhado, porque é quase como se ficasse assim, a gente não vai explicar essa coisa aqui no final, porque isso fica pra sequência, fica pro Freira 3, fica pro Invocação do Mal 4, mas a gente falou tanto do roteiro ser redondinho, né, porque tudo que é usado no final é explicado antes. Vou falar mais disso inclusive no próximo surto, que faltou ficar mais claro ali essa questão da utilidade dos olhos no final. E se eu pudesse fazer uma coisa no filme, eu acho que seria talvez tirar essa parte dos olhos. Pra mim, talvez os olhos de Santa Luzia poderiam ser uma coisa metafórica. Elas iam achar que os olhos existiam, mas na verdade seriam os olhos de alguém que fosse descendente. Então, por exemplo, poderiam ser os olhos da irmã Irene. Nossa, pra mim fecharia o filme completamente. O próximo surto é da Caroline. Bora lá! Na minha opinião, a Freira 2 foi melhor do que a Freira 1, porém não foi nada lá a grande coisa. Os jumpscares foram os famosos jumpscares preguiçosos. O Valak passa o filme quase todo apenas esperando, não faz nada além de assustar o povo na maior parte do tempo. Também acho que eles nos filmes de A Freira, principalmente nesse, só jogam as coisas e não estão nem aí se elas fazem sentido ou não. Por exemplo, a entidade ao mesmo tempo do Maurice, na forma de freira e na forma de bode, entre várias outras coisas. E pra acabar, pra mim, o final foi bem um Deus Ex Machina, porque é muito conveniente a solução de tudo ter sido aquela, não? Carol, eu concordo em boa parte com o seu comentário que
é realmente muita coisa sem explicação. Porém, a explicação para algumas coisas existem. Minha função aqui geralmente costuma ser trazer essas explicações que os filmes não trazem, né? Esse lance dos demônios nesse universo parecerem onipresentes em todos os filmes é algo que não me incomoda tanto nos filmes do universo Invocação do Mal, porque eles fazem um pouco de sentido quando você lembra que os roteiristas escolhem quase sempre trabalhar com demônios da Goetia. A gente tem tanto isso no demônio da Annabelle quanto no demônio da Freira. Lembra, por exemplo, que desde Invocação do Mal 2, o Valak já conseguia fazer isso? Ele usava a imagem da Freira ao mesmo tempo que ele usava a imagem do Homem Torto para assombrar pessoas diferentes da família. É importante lembrar que na Goetia é explicado que demônios como o Valak, que tem cargos de liderança dentro do inferno, têm aí nos seus atributos legiões de espíritos malignos que eles conseguem controlar. Então eu pessoalmente sempre interpreto isso rolando nos filmes. Quando a gente vê que o Valak aparece num lugar e em outro local aparecem aquelas freiras sem rosto que ficam perseguindo outro personagem. Seriam esses espíritos malignos que o Valak consegue controlar. Eu interpreto tanto o Homem Torto quanto o bode demônio que aparece nesse filme da mesma forma. São manifestações do Valak através dessas legiões de espíritos malignos que ele controla. E eu só fiquei com curiosidade para saber qual parte específica do final você considerou um deus ex machina. Se for a parte da linhagem de Santa Luzia com a revelação da irmã Irene, eu concordo um pouco, é sim, deus ex machina vem do nada ali para salvar. Mas se for a parte do vinho transformado em sangue, aí eu confesso que eu até discordo, porque eu gostei dessa parte do vinho, porque é o que eu queria que tivesse acontecido no primeiro filme. Eu odiava no primeiro filme a ideia do sangue de Jesus estar literalmente ali preservado em estado líquido, era completamente real. Ali isso já foi trabalhado desde o início da história, naquela conversa quando a irmã Irene e a Débora falam sobre o poder da fé transformar o vinho sacramental no sangue de Cristo, ainda que de forma metafórica, né? E a Débora tinha falado que ela tinha dificuldade em ter fé e que para isso ela ia ter que testemunhar um milagre. Então aí no momento em que ela vê a irmã Irene não queimando e falando, nossa, eu vi um milagre, a irmã Irene entende, você tem fé, pega na minha mão, reza comigo aqui agora, e aí elas transformam, né, o vinho em sangue de Cristo, não literalmente, mas metaforicamente, que é como eu gostaria que os filmes abordassem essas relíquias. Vamos agora para o último surto, mas antes não se esqueça, curta o vídeo, compartilhe o link com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Além disso, outra forma de você me ajudar financeiramente é usando os meus links de afiliado da Amazon. Quer comprar os livros do casal Rowan, outros livros de ocultismo ou qualquer outro produto? Se você entra na Amazon pelo link que eu deixo aqui na descrição, você gera uma comissão da venda para mim sem nenhum custo adicional para você. O último surto é o da Júlia. Acho que o maior surto foi na parte final, onde a irmã Irene tem as visões e aparece a Lorraine Warren. É ela mesmo? É ela sim. Elas vão ter alguma relação no final das contas? Elas são mesmo da mesma linhagem da Santa Luzia? Será que isso vai ser utilizado em algum momento na franquia Invocação do Mal? Júlia, eu gostei que você surtou na nossa vibe, só que a gente surtou ainda mais que você. Eu não sei se você percebeu, mas não é esse o único momento em que um vislumbre do futuro aparece. A primeira vez que isso acontece é com a personagem da Sophie. Aquela visão que a Sophie tem quando ela abre a porta e vê um corredor é a cena de Invocação do Mal 2. Ela está vendo o corredor da casa dos Warren. E quando eu vi aquilo rolando, eu segurei a Sabrina no meio do cinema e falei, essa menina vai ter relação com a Lorraine Warren. E aí assim, na empolgação ali, ao longo do filme, eu fui numa teoria super viajada. Eu comecei a pensar que a menina seria a Lorraine Warren mais nova. Aí a gente ficou conversando durante o filme. Não, mas espera aí, ela chama Sophie, né? Ela não chama Lorraine. Será Lorraine, que... Sophie. Eu pensei, Sophie é o nome do meio, né? Lorraine, Sophie, Warren. Parece que a gente queria que de alguma forma, no final do filme, fosse revelado que ela seria a Lorraine. Afinal, a gente só soube no final do filme que o Maurice chamava Maurice. Exatamente, então eu tava esperando uma revelação assim. A gente sabe que assim, não daria muito certo, porque desse filme pro Invocação do Mal 1 só se passam 15 anos e não daria pra engolir muito que aquela Lorraine de Invocação do Mal 1 é só 15 anos mais velha que aquela criança. Só que a gente ficou com expectativa, até porque seria muito significativo que o Maurice fosse um amigo dela desde criança e que lá em Invocação do Mal 1 ela estivesse tirando o demônio dele. Mas tudo bem, né? Viajamos demais. E aí quando chega naquele momento no final que a Júlia comentou aí, assim como a Sophie teve uma visão do futuro, a Irene também tem essa visão do futuro vendo a Lorraine Warren, que me fez ficar pensando se eles vão fazer alguma ligação com ela. Será que ambas são descendentes de Santa Luzia? Eu não sei se vão falar que a Irene é alguma parente da Lorraine, até porque elas estão em continentes diferentes, né? Só que assim,
Ao mesmo tempo que não seria grande coisa, seria legalzinho pelo fato das duas atrizes serem irmãs, né? Pra quem não sabe, a Thaísa Farmiga é irmã da Vera Farmiga. Só que fiquei até o final esperando se ia ter alguma revelação sobre isso e tivemos aquela pós-créditos. É aí que eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, porque a princípio, aquela pós-créditos não é nada demais. É só eles recebendo uma ligação que a gente entende que vai ser o padre chamando eles pra exorcizar o Maurice lá em Invocação do Mal 1? Ou será que já era o padre chamando eles pra Invocação do Mal 4? Será que vai lá que vai voltar a aparecer? E aí, igual a gente teve essa revelação de novela mexicana aqui, que a irmã Irene descobre que é descendente de Santa Luzia, Invocação do Mal 4, a Lorraine descobre que ela é reencarnação de Santa Luzia, ela tem que reunir as 7 relíquias da Igreja Católica pra derrotar Valak de uma vez por todas? O que vem por aí, Sabrina? Lorraine é filha porque a irmã Irene desiste de ser freira, casa, tem um filho e a Lorraine é filha da irmã Irene. Seria excelente se não fossem só 15 anos depois. Mas daria certo. Viagem no tempo. Viagem no tempo. Sabrina do céu. Lembra da mãe da irmã Irene que foi falada no filme? Lorraine vai ter uma filha, vai mandar essa filha pro passado. Tá bom, esquece. Encerra Não, o vídeo, gente. Encerra o vídeo, já surtamos muito. Até porque, assim, filmes que trazem umas bagaceiras assim fazem a gente ficar nesse nível. No mais, eu não tenho vontade que exista uma Feira 3, porque eu acho que já estariam apelando. Espero que só mandem aí pra gente uma Invocação do Mal 4 pra fechar essa história toda, porque já deu, né? Não queremos que chegue aí na quantidade de filmes da Marvel, não. Deixem aí nos comentários as suas considerações. Um beijo e tchau.